Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Feliz Dia dos Pais, a todos os papais presentes. Eu queria pedir para todos os papais ficarem de pé. Deixa eu ver. Quero jogar pressão para cima de você, não? Mas Deus concedeu a você a autoridade de abençoar e estabelecer a bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos. Então peguem essa autoridade e a usem para o propósito certo. Vamos dar uma salva de palmas pelos nossos pais. Podem se assentar. Meus irmãos, o tema da mensagem dessa manhã é Deus Pai. Como é que chama seu pai? O meu chama Maurício. Meus irmãos, Deus é também o nosso Pai. Quem é mais pai? Esse nome que você falou aí? Ou o nosso Deus Pai? Nós conhecemos o nosso Deus triuno como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é isso? O primeiro é quem? Pai. É o Deus Criador, o Deus Salvador e o Deus Consolador. Ele é o nosso Deus Pai. A Bíblia diz que antes de você ser gerado na barriga da sua mãe, o nosso Deus Pai já te conhecia. Nós tivemos o nosso pai terreno, que nos foi dado pelo nosso Pai celestial. Meus irmãos, seu pai cometeu alguns erros. Seu pai cometeu erros. Tem filho que está perto do pai aqui, que não pode falar, né? Aquela está ali quietinha, porque está do lado do Rosemiro. Os nossos pais terrenos cometeram muitos erros. Mas o nosso Pai celestial, Ele é bom e não comete erros. Seu pai é bom? Meus irmãos, o seu Pai celestial é bom? O seu Pai celestial é bom? Sim. Por quê? A minha sogra lembrou do álcool com arnica. Gente, presta para nada, é só psicológico. E sarava, certeza. O nosso Pai celestial é bom. Por que Ele é bom? Nós não cantamos aqui agora? Tu és tão, tão bom. Por que Ele é bom? Eu vou citar algumas características. Esther, engatilha que eu vou fazer os versículos aí de um por um, tá? Rapidinho. Citar algumas características para a gente chegar no consenso que o nosso Pai celestial é bom. Beleza? Vamos ver se vocês concordam comigo. O nosso Pai celestial, Ele é amoroso. Quem concorda? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Pai celestial é bom porque Ele te ama. Quem pode dar um glória a Deus por causa disso? O nosso Pai celestial, Ele é bom porque Ele é um Pai presente. Isaías 57,15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nosso Pai celestial, Ele é bom porque Ele é presente. Quem pode dar um glória a Deus por causa disso? O nosso Pai celestial é bom porque Ele é protetor.
Salmos 28, verso 7, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu... Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O nosso Pai Celestial é bom, porque Ele nos protege. Quem pode dar um glória a Deus? O nosso Pai Celestial é bom porque Ele cuida de nós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O nosso Pai Celestial, Ele é bom, porque Ele cuida de nós. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso Pai Celestial é bom porque Ele é provedor. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. O nosso Pai Celestial é o provedor sobre a nossa vida. Às vezes, quando a gente pensa no Deus provedor, a gente lembra da comida estabelecida sobre as nossas mesas. Mas você paga a conta de água e energia? Quem paga a conta de energia? Antigamente falava, quem paga talão de água? Gente, nós temos boletos para pagar? Eu gosto daquele meme dos 300 lá, tem 3 notas de R$100 contra não sei quantos boletos. Seremos 300 contra 30 mil. Meus irmãos, é só despesa. Mas nós temos conseguido, porque Deus tem provido sobre as nossas vidas. O nosso Deus é bom, porque Ele é um Deus provedor. Quem pode dar um glória a Deus por isso? E o nosso Deus também é bom, porque Ele é um Pai disciplinador. Hebreus 12, 5. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O nosso Deus é bom, porque o nosso Pai Celestial é bom, porque Ele é um Pai disciplinador. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Vocês gostam de ser disciplinados? Essa última característica de Deus Pai é a mais complexa de ser aceita e assimilada. Porque é muito bom nós termos um Pai amoroso. É bom, gente? É muito bom nós termos um Pai presente. É muito bom nós termos um Pai protetor. É muito bom nós termos um Pai cuidadoso, um Pai provedor, entre tantas outras características paternas agradáveis que se referem a Deus. Mas a gente costuma se embananar completamente com o nosso Deus Pai, quando Ele exerce o seu papel de disciplinador. É bom se sentir amado por Deus, não é? É bom quando Deus provê. É bom quando Deus cuida. É bom quando Deus protege. Mas é bom demais. Mas a situação costuma ficar difícil quando Deus disciplina. Quem foi disciplinado pelo Pai? Levanta a mão, deixa eu ver. Essa é a parte que você mais gosta nele? É, gente. É justamente no processo de disciplina que muitos rejeitam ou desistem de se submeter a Deus como Pai. Todos gostam de se sentir amados, todos gostam de se sentir protegidos, cuidados, providos, mas muito poucos gostam de ser disciplinados. Nós precisamos entender que somos abençoados quando Deus cuida, ama, protege e provê. Mas nós somente somos aperfeiçoados, o nosso caráter é provado e transformado quando Deus disciplina.
só cuidado, só amor, só proteção, só carinho, não formam caráter. Quem forma caráter é a disciplina. Ai, pastor Nel, eu queria que o senhor estivesse aqui no meu lugar, o senhor vê a cara que estão me olhando aqui. Segura essa frase aí. O melhoramento pessoal, ele não costuma vir debaixo de sorrisos. Deus não vai te melhorar com você rindo. Melhoramento pessoal costuma vir debaixo de lágrimas. Vocês achou que eu ia pegar leve, que é dia dos pais, né? Quantos aqui, eu queria até citar nomes, se me permitirem. Quantos aqui receberam da graça, do amor, do cuidado, da proteção, mas só melhoraram como pessoa no dia que sentaram num pequeno grupo e choraram pedindo pela misericórdia de Deus? Estou falando besteira? Estou, Narciso. Estou, Rosemiro. A gente é testado, a gente é forçado, a gente é formado. É debaixo de lágrima, não é debaixo de carinho. Vou pegar uma formação de integridade bem brusca. Lembram do apóstolo Paulo? Deus chegou lá nele e falou assim: eu vou te proteger, te cuidar, te amar. O que Jesus fez com ele? Derrubou ele do cavalo, deixou ele cego 3 dias. Você sabe o que é isso? Processo de disciplina e formação. Um processo de correção da parte de Deus, ela diferencia muito entre as pessoas. Gente, quem aqui já foi disciplinado pelo Senhor? Levante a mão, deixa eu ver se eu estou falando com quem já conhece o processo. Ela diferencia de pessoa para pessoa. Gente, tem processo de disciplina que demora minutos. Você erra, Deus vem te... Essa semana mesmo, eu passei por um processo de disciplina, eu e o Senhor, que durou mais ou menos umas 2 horas. Meus irmãos, mas que lapada que eu tomei. Que lapada que eu tomei. Que vergonha. Para quebrar minhas pernas, o meu ego. Tem processo de disciplina que demora minutos, horas. Em contrapartida, tem processo de disciplina que ele demora dias, meses, anos, décadas. Tem processo de disciplina que demora uma geração inteira. Lembra de Israel no deserto? 40 anos, e no final eles não foram aperfeiçoados. Um processo de disciplina que os fez andar em círculo que durou 40 anos. É na grande maioria dos casos, um processo desagradável, desconfortável e dolorido. Por isso que entender Deus como um pai disciplinador muitas vezes é difícil. Porque dói, gente. Dói. Ser disciplinado pelo Senhor dói. Nossa relação com o nosso Deus Pai não é só amor e carinho. Ele é Pai. Vocês não falaram que Ele é bom? Ele é bom, gente? É. E a nossa relação com Deus Pai também envolve a disciplina. Também envolve a correção. Ele também nos disciplina para aperfeiçoamento. E agora nós vamos no nosso texto base, Hebreus capítulo 12, verso 5. Podem abrir para mim. Esse é o nosso texto base dessa manhã. Nós só mencionamos o início dele aqui, eu quero lê-lo por completo. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5. Diz assim, a partir do verso 5, nós lemos aqui no começo. E estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. E aí Paulo vai citar Provérbios. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. No verso 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige?
Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para? Deus, porém, nos disciplina para? Não, está devagar, está fraco. Deus, porém, nos disciplina para? Agora toma essa daí, ó. A fim de sermos participantes da sua. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes para que seja curado. Meus irmãos, tem, dentro do processo de disciplina, baseado nos que nós lemos em Hebreus capítulo 12, nós temos sentimentos importantes que estão embutidos no processo de disciplina. Quer ver? Hebreus 12 diz assim: Ele corrige quem Ele ama. Então, quando Deus nos disciplina, essa é uma prova de amor. Outro sentimento, ser reconhecido como filho. Porque Deus diz que se nós não somos disciplinados, nós somos o quê? Qual que é a prova de que você é filho? Qual é a prova de que você é filho? Se você não está passando por disciplina, meu Jesus amado, é bom ser filho, porque se você é bastardo, o pai simplesmente esquece da responsabilidade, nem vê. Agora, se você é filho, o pai está de cima. E por último, ser aperfeiçoado para chegar à santidade. Ser disciplinado pelo Deus Pai é uma coisa boa? É bom, gente? É bom, gente? Por que que é bom? Porque é prova de amor, é prova de que você é filho, é prova de que Deus quer te aperfeiçoar. É bom ou é ruim? Hoje está difícil, irmãos. Hoje está difícil, irmãos. É bom ou é ruim? É bom. Nós vimos no começo que nós somos gratos ao Senhor porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele provê. Nós somos gratos a Deus Pai por causa disso? Na mesma proporção que nós somos gratos a Deus Pai porque Ele nos ama, nós precisamos ser gratos a Deus Pai porque Ele nos disciplina. Ai, ai, ai. E agora vem a chave principal do processo da disciplina, que dificilmente, ou que em raras vezes, a gente entende. Sabe o que o processo de disciplina deve gerar no nosso coração? Um sentimento de gratidão. Lembra quando você tomava uma chinelada do seu pai? Tinha como você tomar uma chinelada do seu pai e falar: obrigado, obrigado, xlap, obrigado, pai. Xlap, obrigado, pai. E agora vem a chave mais importante do processo de disciplina para com Deus. A chave é a gratidão. Vira para a pessoa que está do seu lado.
E diz para ela assim: agradeça ao Senhor porque você está sendo disciplinado. Agradeça ao Senhor porque você está sendo disciplinado, porque isso significa que Ele te ama, que Ele te vê como filho e que Ele quer te aperfeiçoar. Agradeça ao Senhor porque você está sendo disciplinado, porque isso é uma prova de que Ele te ama, Ele te vê como filho e Ele quer te aperfeiçoar. A gratidão é a base para a disciplina. A gratidão é a base para a disciplina. Quer ver o negócio? Tem muita gente que foi disciplinado pelo pai quando era mais novo, mas que depois que amadureceu, entendeu que aquele processo de disciplina melhorou a sua vida como pessoa. Estou falando besteira? Com exceção dos exageros disciplinares, que aí gera mais mágoa, é dor. Mas, quando a gente estava sendo disciplinado, quando nós éramos crianças, quem aqui apanhava do pai e da mãe quando era criança? Eu apanhava 3 vezes ao dia após as refeições. Eu falo isso para minha mãe, ela fica brava. Gente, eu tinha um problema com cores. Eu não sabia as cores. Aí quando eu entrei no pré, que antigamente era pré, né, professora Kelly? Quando a tia mandava pintar de uma cor, eu tinha 6 anos de idade, lembro disso até hoje. Eu perguntava para a menina da frente, qual cor que ela quer? Aí eu mostrava meu estojinho, qual cor que ela quer? E eu caí na bobeira de contar isso para minha mãe. Meus irmãos, ela sentada, e meu estojinho lá no quarto, ela falava assim: Wesley, vai lá e busca a cor marrom. E eu ia em direção ao quarto, aquilo para mim era uma tortura, parecia o corredor da morte. Chegava lá, eu lembro disso, eu olhava para o estojo. Eu não sabia o que era marrom. E levava para minha mamãe. Chegava lá, irmão, não sei que cor que eu levava, sei lá que cor que eu pegava. Ela pegava, tinha um vaso de terra do lado dela assim, ela falava, marrom é da cor da terra. Nunca mais eu confundi o marrom. Nunca mais. Nunca mais. Enquanto nós éramos crianças, nós não entendíamos o processo, mas depois que a gente cresce, tem coisas, pastor Daniel, que a gente lembra que era feito, mesmo debaixo de exagero, que a gente não recomenda para com as crianças. A disciplina é o princípio e a gente precisa estudar o método. Vara não é o princípio, vara é método. O princípio é a disciplina, mas isso é um assunto para um outro momento. Desconsiderando, às vezes, os métodos agressivos, a gente olha para trás e lembra, e hoje, maduros, a gente pensa, nossa, por mais que tenha doído naquela época, aquilo foi bom para... Estou falando besteira ou só eu que acontece isso comigo? Pastor Daniel fazia faculdade, teve um dia que o pai dele falou assim, a partir do ano que vem, você está por conta própria, acabou o dinheiro. Na época, capaz que ele deu coice no vento, mas foi ou não foi bom? Hoje ele entende. Hoje ele entende. A gratidão é a base para a disciplina. Às vezes os nossos pais, porque eles faziam como melhor lhes parecia, eles não tinham entendimento do que estavam fazendo e muitas vezes prejudicavam. Mas nós não temos esse problema para com o nosso Deus Pai. Quando Ele nos disciplina, é porque Ele sabe o que está fazendo, Ele não está sendo injusto, Ele não está exagerando, Ele não está indo além da conta. Deus nos disciplina porque Ele sabe o que faz. Se Deus está te disciplinando, você precisa aprender a ser grato.
Nós tornamos o processo de disciplina com relação a Deus Pai mais complexo, porque a nossa reação não é de aproveitamento, mas ela é de enfado, ela é de morte, ela é de murmuração, ela é de dor. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas em que Deus começou um processo de disciplina e dentro do processo a pessoa simplesmente desistiu de Deus. Quem conhece gente assim? Minha lista é grande. Gente que cometeu erros, e Deus, como Pai amoroso, iniciou um processo de disciplina, e a pessoa não aguentou a pancada e desistiu de Deus, porque só via Deus como Pai amor, o Pai cuidado, o Pai protetor, o Pai provedor. Ao invés de melhorarem como pessoa, elas pioraram como pessoa. Agora eu te pergunto, isso aconteceu porque a disciplina do Senhor ela é ineficaz? Gente, Deus errou como pai? Deus fez errado como pai? Então por que deu errado? Porque a pessoa que recebeu o processo de disciplina, ela se embananou no processo. E ela não entregou o resultado que era esperado no processo de disciplina. Você já viu aquele filho que é disciplinado, e quanto mais ele é disciplinado, pior ele fica? Você era assim, Edinho? O Edinho me riu com a cara. O Edinho riu para mim com a cara, tipo assim, eu me reconheci nesse processo aí, né, Sueli? O Edinho olhou para mim assim, tipo assim, nossa, eu... Tem gente em que o resultado final é pior do que o resultado inicial. Porque a pessoa, ela não entende o processo de disciplina que vem de Deus. E eu quero te entregar a base é o quê? A gratidão. Se você está sendo disciplinado pelo Senhor, seja grato, porque Ele te ama, te vê como filho e quer te aperfeiçoar. Primeiro processo, seja grato. E eu quero te dar aqui 4 atitudes que você jamais pode ter quando está sendo disciplinado pelo Senhor. 4. Anote aí. A primeira delas, a resignação. Você sabe o que é isso? Vocês já ouviram falar em predestinação? Já ouviram falar em submissão ao destino? Muitos encaram o processo de disciplina como algo inevitável, considerando que até o erro que foi cometido por você fazia parte do plano de Deus. Vocês estão entendendo? Eu estou passando por isso hoje, porque Deus escreveu a minha história antes de eu nascer, e o que eu estou passando hoje faz parte do plano de Deus para mim. É como se já estivesse escrito ou pré-determinado. Nessa concepção, a disciplina é muito mais prova de poder do que prova de amor. Vocês conseguem entender isso? Dentro da concepção de predestinação, a disciplina parece ser prova do poder de Deus do que prova do amor de Deus. Precisamos entender que a vontade soberana de Deus na nossa vida nunca foi que você precisasse ser disciplinado pelas suas escolhas, irmãos. Antes de você nascer, no plano que Deus sonhou para você, não estava escrito que Ele precisaria te disciplinar. O plano A, o plano principal, aquilo que Deus sonhou para você, não envolvia disciplina. É só a gente pensar em Adão. No projeto de concepção de Adão, Deus escreveu a disciplina para ele. Bem, meu irmão, ele precisou ser disciplinado depois que errou. Aí tem gente que passa pelo processo de disciplina e acha, isso era inevitável na minha vida. E aí o processo de disciplina está completamente comprometido, porque ele não está sendo disciplinado porque errou. Ele está sendo disciplinado porque estava escrito que ele seria disciplinado. Você sabe por que você está sendo disciplinado?
Porque você exerceu o livre-arbítrio na sua vida e escolheu o plano B. Posso falar de novo? Você está sendo disciplinado não porque isso fazia parte da história de Deus para você. Você está sendo disciplinado porque você escolheu coisas, caminhos errados. Tem gente que está no processo de disciplina e ele não está melhorando, pastor Daniel, não está tendo aproveitamento para a santidade. Não, isso faz parte do projeto de Deus para mim. O que faz parte do projeto de Deus para você é a disciplina que Deus está promovendo na sua vida. Não essa fase que você está vivendo. Isso não fazia parte do projeto. Aí a gente pensa assim, Deus tem um plano B, pastor Daniel. Eu estou pegando o senhor hoje para o senhor me fortalecer aqui, que hoje para mim está difícil. Deus não tem plano B. Deus só tem plano A. E para que o plano A seja sucesso, Ele precisa corrigir o seu prumo. Não é que Deus vai pegar um segundo caminho. Você pegou o segundo caminho, Deus vai pegar você no caminho B e vai te colocar de volta no caminho A através da disciplina. Estava escrito. Não estava. Deus está te disciplinando, o Pai está te disciplinando, porque você fez escolhas erradas. Imaginemos um marido adúltero que perdeu a sua esposa. Dentro da resignação, ele se sentiria conformado com aquilo? Conformado com a perda? Porque essa perda fazia parte dos planos de Deus. Nunca fez. Nunca fez. Esse é um pensamento derrotista de quem não entende o processo de disciplina. Deus está promovendo desconforto, dor, perda, para que a lição seja aprendida, e não porque Ele quis que fosse assim. Irmão, você está nessa situação porque você escolheu o caminho errado. Então para de achar que você está sendo disciplinado porque estava escrito dessa forma. Não, Deus quer te ensinar. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo, a disciplina é para mim um entrave que me bloqueia a seguir adiante. Tem gente que olha para o processo de disciplina. Quem está sendo disciplinado nesse momento aqui? Deixa eu ver, levante a mão. Quem já foi, levante a mão. Quem ainda vai ser, levante a mão. Quem é um anjo na terra, não precisa de disciplina, levante a mão. Tem gente que olha para o processo de disciplina como um estorvo que o atrapalha a crescer e desenvolver. Ele olha para o processo de disciplina como um obstáculo que precisa ser vencido. Isso compromete todo o processo, porque a base da disciplina é o quê? A base da disciplina é o quê? Então, se você enxerga a disciplina como um entrave no seu caminho, não há gratidão por esse processo, nem sentimento do amor de Deus. É apenas mais um desafio que precisa ser vencido. Irmão, a disciplina não é um impedimento que está te segurando para ir para a próxima fase. Ela não pode ser vista assim. A disciplina é sinal do amor de Deus, então ela tem que ser vista como o favor de Deus na sua vida e não como um entrave, um estorvo. Eu errei, e a partir de agora Deus estabeleceu um plano de resgate que envolve o processo de disciplina. Enxergar a disciplina como um estorvo torna o processo moroso, pesado, difícil. Esquecemos que a disciplina é para aperfeiçoamento, e o processo pode demorar 40 minutos, como também 40 anos. Não somos nós que determinamos o fim da disciplina em nossas vidas. Deus estabelece o começo, e adivinha quem vai estabelecer o final? Quando um processo de disciplina começa na sua vida, quem estabelece o começo é Deus. Quem vai estabelecer o final?
Quem vai dizer que acabou? Ah, pastor, quando eu estiver aperfeiçoado o suficiente, Deus vai estabelecer o final. E desde quando você tem capacidade para dizer que é santo? Quem determina que você alcançou o padrão de aperfeiçoamento que Deus queria com o processo de disciplina? É Deus. Não adianta ficar ansioso, não adianta ficar, acaba. Não, irmão, concentre-se no processo, naquilo que Deus quer de você. E não no fim dele. Deus vai estabelecer o final quando Ele achar conveniente. Não busque o final. Lembra quando você apanhava da sua mãe ou do seu pai, que você ficava doido para aquilo acabar? Você lembra disso? Você lembra disso, gente? Alguém falava a quantidade? Algum pai falava a quantidade de... Eu apanhava lá em casa 2 vezes, vocês sabiam que eu apanhava 2 vezes? Porque lá em casa era assim, gente, a regra, independente de quem foi o culpado, os 2 vão apanhar. E quem começava sempre com o mais velho. Minha mãe batia primeiro em mim. E depois batia no meu irmão. Só que o nível teatral do meu irmão era avançadíssimo. Ele era artista de Hollywood. E era impossível você ficar sem rir. Aí, enquanto ela estava batendo no meu irmão, e o teatro estava sendo formado, eu fazia o quê? Ria. Aí o que acontecia? Quando nossos pais nos batiam ou nos disciplinavam, a gente não via a hora daquilo acabar. Com Deus não é assim. Com Deus a gente não busca o final. A gente não fica ansioso pelo final. Afinal de contas, Deus está fazendo uma obra na nossa vida. A base da disciplina é a gratidão. Se Deus está fazendo uma obra na nossa vida, a gente não anseia pelo final. A gente anseia que Ele faça integralmente. Senhor, dure o tempo que custar, mas no final eu quero estar aperfeiçoado. A gente não deve ansiar para que Deus termine a disciplina. A gente deve ansiar para que Deus termine a nós. Senhor, o produto final da disciplina é um homem aperfeiçoado, mais santo. Então faz essa obra por completo na minha vida. Senhor, não fica com pressa. Não fica com pressa de me disciplinar. Capricha para que no final seja mais santo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Não busque o final. Agradeça a Deus pelo amor dele em te ensinar e te aperfeiçoar durante esse tempo. Diferente do castigo entre nós e o nosso pai. O senhor lembra, senhor, do castigo do Senhor? Diferente do castigo entre nós e os nossos pais terrenos, a disciplina entre nós e Deus não é para ser algo terrível. Deus está nos aperfeiçoando. Terceiro, a autopiedade ou a autocomiseração. O que você sabe o que é isso? Capacidade de sentir pena, dó de nós mesmos. Significa que se Deus quer promover um certo grau de desconforto na sua vida, durante o processo de disciplina, para que você aprenda, quando a autopiedade entra, essa dor ela é multiplicada. Não pelo peso da mão de Deus, mas pelo peso. A autopiedade, sentir dó de nós mesmos, ela não produz pessoas melhores. Então Deus tem a medida certa para poder te corrigir. Quando a autopiedade entra, você pega aquela medida e multiplica por 2, por 3, por 4, por 5. Quer dizer que ela passou da conta. Vocês conseguem compreender isso? Quer dizer que a mão de Deus te corrigindo, o peso dela foi multiplicado pela sua mente. E aí o processo de disciplina está totalmente comprometido.
A autopiedade, ela não produz pessoas melhores. A autopiedade, ela produz pessoas piores. Porque a disciplina passou da conta. Pessoas com autopiedade tendem a gerar colapsos emocionais irreparáveis. Nunca termina bem e o propósito didático se esvai. É impossível ser aprimorado quando estamos emocionalmente comprometidos pela autopiedade. Então você sabe o que precisa acontecer? Se você está sendo disciplinado pelo Senhor, para de sentir pena de si mesmo e receba a disciplina que vem do Senhor. Esse negócio de, eu estou sofrendo demais. Mas está pesado demais. Mas eu não vou conseguir. Ninguém tem dó de mim. Eu não vou dar conta. Para com isso. Deus tem a medida certa. E se Ele está colocando a mão nessa medida, a medida é perfeita. Você não precisa multiplicar a dor. Para de sentir pena e restabeleça a gratidão. Por isso, é tempo de parar de sentir pena de si mesmo e restabelecer a gratidão ao Senhor pelo que Ele está promovendo na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado. Eu odeio quando o pastor faz isso e eu estou ouvindo, mas eu adoro quando eu estou aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado. Pare de sentir pena de si mesmo. Agradeça ao Senhor. O quarto, o entendimento de punição. Muitos enxergam a disciplina que vem do Senhor como um processo de punição, quase uma vingança. Você errou e agora você vai pagar. Vem a Deus como um pai vingativo, que apenas deseja se vingar de seus filhos pelos erros cometidos. E dentro desse contexto, enxergam a disciplina exclusivamente como uma punição por ter errado. É como se você tivesse que pagar um preço pelo seu erro. Isso é muito comum. Senhor, eu errei. E agora eu tenho que pagar o preço pelo meu erro. Dentro dessa situação, a tendência é seguir por dois caminhos diferentes. O primeiro é geralmente a pergunta: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Ou, errei e preciso pagar pelo meu erro. Ambos são perigosos e não tem nada a ver com o processo de aperfeiçoamento. O que eu fiz para merecer isso mostra um senso de justiça apurado que não entende sequer o erro. O que eu fiz para merecer essa fase que eu estou passando? Significa que você não entende sequer o erro que você cometeu. Mostra um senso de justiça apurado, como se a sua justiça fosse melhor do que a justiça de Deus. Senhor, isso está muito pesado. Nossa, Senhor, eu só fiz isso, não precisava disso tudo. Dentro desse contexto do o que eu fiz para merecer isso, não estamos propensos a ser aperfeiçoados para não cometer aquele erro mais. E agora vem o mais perigoso de todos. Eu errei e preciso pagar pelo meu erro. Você sabe como é que se chama isso? Culpa. Meus irmãos, no processo de aperfeiçoamento, não tem nada mais destrutivo do que a culpa. Quando você acha que errou e merece o sofrimento pelo qual você está passando. Eu errei e preciso pagar. A disciplina do Senhor não é um pagamento pelo erro cometido. Mesmo porque todos os nossos pecados foram pagos através do sacrifício de Jesus na cruz. Irmão, você não tem saldo suficiente para pagar pelos seus erros. Irmão, você não tem saldo suficiente para pagar pelos seus erros. Quem pagou foi o Senhor Jesus na cruz do Calvário.
Foi Ele que pagou. Só que aí, a gente anda, caminha com aquele senso de culpa pelo erro que cometeu. E a gente quer, de alguma forma, ou sofrer o dano pelo erro, ou compensar pelo erro, ou trazer algum tipo de compensação pelo erro. Irmão, essa culpa que você está sentindo pelos seus erros, ela vai te matar. A culpa mata. Se você errou e entende que está passando por um processo de disciplina, você tem que entregar o seu erro na cruz do Calvário ao Senhor Jesus. Jesus, eu errei, por favor, me perdoe. E caminhar em liberdade. No processo de disciplina, nós precisamos estar livres da culpa. A culpa não ajuda no processo de aperfeiçoamento. Tem gente que fica se martirizando, tem gente que acha que tem que sangrar, tem gente que acha que tem que sofrer. Irmão, o sofrimento já foi concebido. Deus te chamou para viver em liberdade e pagou um preço para que isso fosse possível. Não tem pagamento, o pagamento já foi feito. Então, se você está passando por um processo de disciplina, você não está pagando pelo seu erro, você está sendo aperfeiçoado para alcançar a santidade do Senhor. Não é pagamento, não é pagamento, nós não temos saldo. O Senhor quer te disciplinar. Mas para que esse processo de disciplina seja eficaz, o seu coração precisa estar livre da culpa. Você consegue entender isso, irmão? Irmão, saia com isso só dessa frase aqui, por favor. Eu sei que hoje está mais pesado do que o de costume, mas saia com essa frase. O processo de aprimoramento, através da disciplina do Senhor, só funcionará se você estiver livre da culpa. O processo de disciplina do Senhor na sua vida, ele só será eficiente se você estiver livre da culpa. Por isso eu quero te incentivar hoje. Você que está passando por um processo de disciplina que às vezes dura anos, e você não vê um melhoramento, você não vê um aperfeiçoamento, eu quero te incentivar hoje a entregar, a colocar essa culpa diante do Senhor. Irmão, você errou, todos nós erramos, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre ele. Ele carregou a culpa pelos nossos pecados, ele pagou o preço. Deus não quer te punir, Deus não quer se vingar de você, Deus não quer fazer você sofrer para compensar um erro seu. Deus não quer fazer isso. Deus quer te melhorar. Deus quer te melhorar. Irmão, Deus não quer te matar, não. Deus quer te melhorar. Irmãos, Deus não quer te jogar no quinto dos infernos, não. Deus quer te tornar santo. Deus quer te melhorar. Não é punição, não é vingança. Livre-se da culpa. Livre-se da culpa. A culpa compromete toda a sua vida e vai gerar estragos gigantescos no processo de decisão. O correto, ao invés de perguntar o que eu fiz para merecer isso, ou errei e preciso pagar pelo meu erro, você sabe o que é o correto perguntar? O que Deus quer me ensinar nessa situação? Ai, ai. Não é Deus querendo te matar. Não é senso de justiça apurado. O que é que eu fiz? Não é essa a pergunta. A pergunta é, o que Deus quer me ensinar nessa situação? Eu posso ouvir um amém? Amém. Vamos ficar de pé, amados, e abrir em Provérbios. Nós vimos 4 atitudes que comprometem o processo de disciplina. Ver com resignação, como um estorvo, um entrave, com autopiedade ou com senso de punição e vingança. Então, qual que é a atitude correta quando eu estou sendo disciplinado?
Exatamente. Nós precisamos entender que a disciplina de Deus, muitas vezes desconfortável, dolorida, difícil, é um movimento de um pai que deseja nos tornar pessoas melhores. A disciplina é a interação de um pai que deseja nos tornar pessoas melhores. O desastre na sua vida, irmão, não é a disciplina. O desastre na sua vida é a ausência dela. Significaria que Deus desistiu de nós, desistiu de nos ensinar, que Ele não nos ama mais. O fato do nosso Pai estar nos disciplinando significa que Ele nos ama como filhos e deseja que nos tornemos pessoas melhores. Amém. Irmãos, a disciplina é movimento de amor. A disciplina não é movimento de tortura, não é movimento de vingança, não é movimento de punição. Meus irmãos, Deus está te disciplinando porque Ele te ama. Em Provérbios 15, 32, diz assim: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Eu creio que o Senhor quer nos fazer mais experimentados. Meus irmãos, a tribulação que vem da parte de Deus na sua vida, ela não é para te destruir. O resultado final não é uma pessoa pior. O resultado final é sempre uma pessoa melhorada, mais experimentada, mais sábia. Por isso nós vamos orar agora. E se você entende que está passando por um processo de disciplina da parte de Deus, eu quero te incentivar a você colocar o seu coração na presença do Senhor hoje. Irmão, dentro desse processo de disciplina que o Senhor está promovendo na sua vida, você está reagindo da forma correta? Irmão, dentro dessa fase de ensino que Deus está trazendo para você, você está agindo de forma correta? Você está sendo grato pelo movimento que Deus está fazendo na sua direção, querendo te ensinar? Tem culpa aí nesse processo? Seu coração está cheio de culpa. Quero te incentivar a colocar o seu coração na presença do Senhor hoje. Ao invés de enxergar um Deus com a chibata na mão, que você possa enxergar um Pai com os braços abertos, querendo te receber, querendo te ensinar. Não um Deus que está gritando e proferindo justiça, dor, sentença. Não, irmão, é um Deus que está chamando, porque Ele te ama. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.